dissertar, senhoras e senhores, acerca das funções de confiança. Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 5º, diz respeito às funções de quê? De confiança. Aí vão me perguntar o seguinte, professor, quais são as funções de confiança? Eu tenho função de direção, eu tenho função de chefia e eu tenho a função de quê? Assessoramento. Eu tenho funções que são chamadas de funções de confiança e que não dependem de um cargo público. Porém, olha a informação. Porém, para eu ocupar a função de confiança, necessariamente eu tenho que ser ocupante de cargo o quê? Público efetivo. De novo, as funções de confiança só serão acessíveis para quem ocupa cargo público o quê? Efetivo. Aí você vai me dizer o seguinte, muito bom, essas informações eu consigo memorizá-las, mas eu não consigo visualizar na prática como é que isto funciona. Vejamos. Eu, Sandro de Abreu, sou servidor público do Ministério Público da União. Fui aprovado no concurso público para analista administrativo do Ministério Público da União, lá na comarca do Rio de Janeiro. Ali estando, eu vou ocupar um cargo público efetivo. Passei no concurso público, fui devidamente nomeado e investido no cargo público, exerço as minhas atribuições. Na repartição onde eu exerço a minha atribuição, que é de analista administrativo do MPU, existe uma função de chefia. Eu pergunto, a função de chefia foi feita para o meu cargo? Não. Eu criei a função de chefia, independentemente da criação do quê? Do cargo. Mas eu, Sandro de Abreu, que ocupo um cargo público efetivo, posso ser investido na função de confiança de chefia? Sim, porque eu ocupo um cargo o quê? Efetivo, não é isso? Ah, mas e o fulano de tal que ocupa um cargo em comissão? Vai poder ocupar uma função de confiança? Não, porque a função de confiança foi feita para ser exercida por quem ocupa cargo o quê? Efetivo, de acordo com o mandamento constitucional. Então vejamos, façamos um retrospecto. Todo cargo público tem função pública? Verdadeiro, porque todo cargo público tem conjunto de atribuições. Toda função pública tem cargo público? Não, porque eu tenho as funções de confiança, que são de direção, chefia e assessoramento, que são criadas isoladamente, independentemente do quê? Do cargo. Porém, para que eu possa prover, para que eu possa ocupar a função pública, eu tenho que ser ocupante de cargo o quê? Efetivo. Tranquilo? Alunos, vamos finalizar o nosso conceito. Artigo 2º da Lei 8.112/90 diz: servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Vimos quais são os requisitos para a investidura, vimos algumas informações acerca do cargo público, como é que é criado, como é que é extinto. Mas eu tenho para vocês duas informações. Eu tenho um cargo público, que é chamado de cargo público efetivo. Eu tenho outro cargo público, que é chamado de cargo público em comissão. O cargo público efetivo, para eu nele adentrar, eu tenho que fazer concurso público. O cargo em comissão é de livre nomeação e livre o quê? Aí o aluno diz, mas professor, por que você contratou A e não B? É de livre nomeação e livre o quê? Não tem que explicar. Ah, você contratou A porque torce para o melhor time do Brasil, que é o Vila Nova Futebol Esporte Clube? Interessa. Você escolheu fulano porque torce para o Flamengo? Não interessa. É de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Portanto, eu não preciso fazer concurso público. Mas vamos tentar usar essa lousa aqui para ver se a gente consegue fazer uma informação básica. Vamos pensar o seguinte, senhoras e senhores. Olha a informação básica. Eu vou colocar aqui a figura de servidor público. E a letra vai ficar linda. Servidor.
Do outro lado, eu vou traçar um paralelo com o cargo. Então, olha, vamos traçar um paralelo com o cargo. Aí o aluno vai dizer o seguinte: o que você quer com essas duas informações? Eu quero informar para vocês que servidor, ele pode ter um adjetivo. E o adjetivo é a palavra estável. Então, servidor pode ser o quê? Estável. Aí o aluno diz, tudo bem. E o cargo? Vimos hoje que o cargo pode ser um cargo público efetivo ou pode ser um cargo público em comissão. Eu vou melhorar, eu vou colocar um cargo público efetivo, que é o que me interessa. Então, olha só. Cargo público efetivo. Aí o aluno vai dizer o seguinte, professor, como é que funciona isso? Cargo público efetivo. Vamos pensar o seguinte, eu, Sandro de Abreu, posso ocupar um cargo efetivo? Posso ou não? Para isso, senhoras e senhores, eu vou ter que fazer um concurso público. Então, a palavra-chave é concurso público. Aí, vejamos. Eu, Sandro de Abreu, servidor, fiz um concurso público para cargo o quê? Público. Mas o cargo público que eu vou ocupar é um cargo público o quê? Efetivo. Se eu ocupo um cargo público efetivo, eu posso alcançar a estabilidade? Posso ou não? Então, eu vou traçar um outro paralelo, ó. O ocupante de cargo efetivo pode alcançar o quê? A estabilidade. Mas para isso, eu tenho que ser aprovado em concurso público e eu tenho que ser investido em cargo público o quê? Efetivo. Aí surgem alguns questionamentos no âmbito da 8.112/90 e no âmbito da Constituição Federal. O primeiro questionamento que se faz é, para eu, servidor público, alcançar a estabilidade no serviço público, ocupando o cargo efetivo, eu tenho que ter quanto tempo de efetivo exercício? Gente, a Constituição Federal, lá no caput do artigo 41, olha só, Constituição Federal, artigo 41, vamos colocar aqui, ó, artigo 41. Então, olha, o artigo 41 da CF, senhoras e senhores, diz o seguinte, olha só, o artigo 41 da Constituição Federal diz que o servidor público ocupante de cargo efetivo alcançará a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Cuidado com a informação que eu vos trago. Esse artigo 41 foi alterado pela emenda constitucional 19. Vamos pensar. Emenda constitucional 19, que é de 98. Então, olha só. Eu tenho aqui o artigo 41 da Constituição Federal, que foi alterado pela emenda constitucional 19 de quanto? 98. Aí você vai me dizer o seguinte, o porquê desta informação? A Constituição, quando nasceu, em 5 de outubro de 88, trazia no caput do artigo 41 que eu, servidor público, iria alcançar a estabilidade após 2 anos de efetivo exercício. De novo, mentaliza. A Constituição, quando foi criada, ela trouxe consigo no caput do artigo 41 que eu, servidor público, iria alcançar a estabilidade após quantos anos? 2 anos. Aí o que acontece? Criaram o regime jurídico do servidor público civil da União. Em 1990. Lei 8.112, não é isso? A Lei 8.112 acompanhou o que estava previsto na Constituição de 88. Aí foi lá no artigo 21 e falou, opa, o servidor público vai alcançar a estabilidade ao completar quantos anos? 2 anos. Olha o peguinha que eu vou mostrar para vocês de prova de concurso.
Senhoras e senhores, a Lei 8.112 traz até hoje no seu bojo que o servidor vai alcançar a estabilidade ao completar quantos anos? 2 anos.